Olá, meus irmãos. Estamos aqui para ministrar a segunda aula do tema Quem é o anjo do Senhor? Falaremos então do anjo do Senhor na Bíblia. Esse conteúdo estará sendo discorrido, tendo como fundamento o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 1. Mas vamos lá. Quem é o anjo do Senhor na Bíblia? Essa pergunta nós vamos responder da seguinte forma. O anjo do Senhor é um personagem que aparece algumas vezes nas passagens bíblicas do Antigo Testamento, que registram eventos históricos decisivos. Apesar dos textos bíblicos não dizerem especificamente quem é o anjo do Senhor, eles trazem alguns detalhes que nos ajudam a compreender a sua identidade. Então, é importante saber que há vários versículos bíblicos que trazem a expressão anjo do Senhor, mas que o próprio texto indica simplesmente que se trata de um anjo que está a serviço de Deus. Nesses casos, essa expressão pode aparecer inclusive no plural, anjos do Senhor, ou com o artigo indefinido, um anjo do Senhor. Essas ocorrências devem ser diferenciadas daquelas em que a expressão aparece com o artigo definido, isto é, o anjo do Senhor. Nestas referências, parece haver uma descrição de um anjo que recebeu uma autoridade especial, ou até mesmo uma manifestação visual do próprio Deus. Neste estudo, estudaremos melhor esta questão. Vamos ver? Exemplos das expressões nos textos bíblicos. Expressão número 1, anjos do Senhor, ou seja, está no plural. Gênesis capítulo 32, versículo 1, é um exemplo da expressão no plural. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. É um exemplo do termo anjos do Senhor no plural. Segundo exemplo, um anjo do Senhor, artigo indefinido. A palavra não especifica o nome do anjo, mas apenas o artigo ou seja, a quantidade. Quantos anjos foram vistos? Um anjo. E qual o nome desse anjo? Não dá para se definir, não dá para se dizer. Então, define-se um anjo do Senhor com artigo indefinido. Exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Este é o exemplo bíblico. Terceiro tipo, o anjo do Senhor. Aí fala do artigo definido, o anjo do Senhor. Salmos 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, são três expressões que são distintas e nós precisamos saber no momento em que estivermos fazendo a leitura bíblica. Anjos do Senhor. Então, como foi ministrado na aula número 1, falando dos anjos propriamente, aqui não deixa dúvida que estes anjos estão a serviço de Deus, sobre a patente de Deus. Um anjo do Senhor, uma missão específica que Deus designou para vir à Terra e assim concluir, concretizar esta missão. O anjo do Senhor tem a ver exclusivamente com o ser que está inserido na Trindade. O anjo do Senhor nós vamos substituir ou interpretar esta expressão pelo Senhor Jesus, tá? Então, fica mais fácil de entendermos. Anjos no plural, um anjo do Senhor,
artigo indefinido, e o anjo do Senhor, se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Continuando, veremos o significado da expressão o anjo do Senhor. A palavra anjo traduz um termo hebraico que significa mensageiro. A expressão anjo do Senhor significa literalmente mensageiro do Senhor. Então, essa expressão indica alguém que é diferente do próprio Senhor, tá? A palavra anjo significa mensageiro. A expressão anjo do Senhor significa mensageiro do Senhor. Então, nós não temos dúvidas dentro da própria expressão, tá? De uma forma bem literal. Continuando, conforme já foi dito, em algumas ocasiões registradas no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é identificado com um portador de uma autoridade singular, alguém que cumpre um propósito especial e relevante em algum estágio da história da redenção. Assim, em alguns capítulos bíblicos, a autoridade e a majestade do anjo do Senhor são tão impressionantes que tudo indica ser uma referência ao próprio Deus. Olha que coisa linda. Então, é importante nós fazermos a análise do texto que estamos lendo e se refere à expressão anjo do Senhor, tá bom? Os estudiosos adotam duas interpretações principais sobre quem é o anjo do Senhor. Primeira, teoria da representatividade de Deus ao homem através do anjo do Senhor. Então, nesta primeira teoria, Deus, né, na pessoa do anjo do Senhor, que nós agora já podemos traduzir, que é a pessoa do Senhor Jesus, ele se manifesta ao homem. Então, Jesus Cristo representando Deus, manifestando-se diante do homem. Na segunda teoria, tem a teoria da equiparação, onde o anjo o próprio Deus, né, quando se revela ao homem. Nessa equiparação, essa segunda teoria, ela é pouco aceita. Por quê? Não são todos os textos que estão na Bíblia que vai se referir ao anjo do Senhor. Uma vez que nós já sabemos que o termo, a expressão anjo do Senhor, refere-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo, tem textos na Bíblia que vai denotar que esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa teoria da equiparação do anjo ao próprio Deus, ela precisa ser muito bem analisada. Então, não são todos os textos que vão equiparar o anjo ao próprio Deus. A primeira interpretação é a mais aceita entre os estudiosos e também parece ser a que melhor se harmoniza aos textos bíblicos. De fato, nem toda referência ao anjo do Senhor no Antigo Testamento significa uma manifestação visual do próprio Deus. Mas certamente há referências que apontam para a presença de Deus manifestada na pessoa do anjo do Senhor.